Salmo 126. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura deste salmo. Vamos ler juntos o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém. Pai querido, obrigado, porque a Tua palavra nos fala de um Deus restaurador. Tua palavra nos fala de um Deus salvador que Tu és, um Deus abençoador, ó Pai, que é o Senhor a quem servimos. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos restaurado, Pai. Obrigado, Pai amado, porque esse lugar é um lugar de restauração, é um lugar onde o Senhor opera com Tua graça, com Teu poder, com Tua misericórdia, com Tua justiça. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos neste lugar, que é um lugar do Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que neste lugar que é Teu, que pertence a Ti somente, o Senhor fale com cada coração nessa noite. Que não saiamos daqui, ó Pai, do modo como entramos, mas saiamos daqui, ó Pai, impactados pela verdade, alimentados por Tua palavra, tocados por Teu Espírito e dispostos, ó Deus, a viver uma vida para o Senhor. Obrigado, Pai, suplicamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, amados. Nós tivemos nessa semana o Dia Internacional de Ação de Graças. Nós temos tanta coisa para agradecer, irmãos. Tantos motivos de agradecimento. Pense quantas coisas você tem que agradecer a Deus. Quanto você tem para agradecer a Deus. A vida, a saúde, a família, o pão de cada dia, as roupas que nós estamos vestindo, os calçados dos nossos pés, a casa onde moramos, a cama onde dormimos, a família a qual pertencemos, a igreja onde congregamos. Mas, meus amados, a maior de todas as bênçãos é a salvação em Cristo Jesus. Porque todas as demais bênçãos passarão, mas a salvação nunca passará. A salvação é eterna, a salvação é para sempre. E quando nós lemos o Salmo 126, nós vemos acerca de um Deus que salva. A palavra usada aqui é restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E a restauração na nossa vida, amados, é a nossa salvação. Por isso, irmãos, que quando lemos esse salmo, nós pensamos imediatamente em todas as áreas que nós somos tratados por Deus, a começar na nossa alma, na nossa salvação em Cristo Jesus, depois as transformações que Ele foi operando na nossa vida e está operando em nossa vida, as bênçãos das quais Ele tem respondido às nossas orações. Então o termo restauração se aplica em diversas áreas, mas eu gostaria de enfatizar nessa noite a restauração da nossa vida espiritual, a nossa salvação em Cristo Jesus. Meus amados, o nosso Deus é um Deus restaurador. É um Deus que salva, é um Deus que transforma, é um Deus que chama o homem das profundezas do pecado e traz este homem para a sua maravilhosa luz. Nós lemos hoje Colossenses 1,13, onde a palavra de Deus fala que Ele nos libertou do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria perguntar para você, meu querido irmão, irmã, você que está aqui essa noite, se você se enquadra dentro deste grupo de pessoas que foram restauradas pelo Senhor. Se você está dentro deste grupo de pessoas que conhecem a restauração que vem de Deus. Essa obra maravilhosa que Deus faz na vida das pessoas que acreditam nele. O Salmo, amados, nos fala algumas coisas que acontecem quando a gente conhece a restauração. Uma coisa inicial que eu queria falar para você está no versículo de número 1, onde diz a palavra que o Senhor restaura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. A sua fé, a sua confiança, a sua vida, não pode estar depositada em homens, meu amado. A sua fé, a sua confiança devem estar depositadas em Deus. Porque é Ele quem restaura. O pai, a mãe, o pastor, o presbítero, a igreja, os irmãos ajudam, claro que ajudam. É uma bênção fazer parte da família de Deus. Mas a nossa confiança tem que estar depositada somente em Deus. Porque as pessoas falham, as pessoas são imperfeitas, as pessoas, como se diz, pisam na bola. Mas Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca nos deixa esperando, Deus nunca se atrasa, Deus nunca deixa de responder uma oração.
Por isso que a nossa confiança está em Deus. E o Salmo é muito claro. Ele não diz quando Davi restaurou a sorte de Sião, quando Josafá restaurou a sorte de Sião, não. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então não é o pastor que salva, não é o irmão que salva, é Deus que salva. Nós temos comunhão uns com os outros, pertencemos a uma igreja, devemos muitas vezes um tipo de resposta, um tipo de responsabilidade uns aos outros, isso faz parte da família cristã, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém, amados? Nossa confiança está em Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em que estado você está? Nas trevas ou na luz? Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é restauração. Certa vez um pastor conversando com uma pessoa, falando sobre a salvação, e ele disse que quem não tem Cristo Jesus está perdido. E aquela mulher não gostou da expressão usada, perdido, e ela falou, eu não sou uma perdida, pastor. Não fale assim porque eu não sou uma pessoa perdida. E ele voltou-se para ela e falou assim, minha senhora, uma pessoa que está andando numa estrada, ele simplesmente não sabe para onde ele está indo. Ele é uma pessoa perdida, não é? Está perdido. A senhora sabe para onde a senhora vai após a sua morte? Não, não sei. Então a senhora está perdida. Você sabe para onde você vai após a sua morte? Meu querido, a restauração vem de Deus, sim. É obra de Deus e Deus não falha nos seus projetos, nas suas ações. Mas nós temos a necessidade de dar uma resposta para Deus. E eu queria desafiar você nessa noite a dar uma resposta positiva para Deus. A não deixar para amanhã a sua decisão. A dizer para Jesus, Jesus, hoje eu quero a tua restauração na minha vida. Jesus, hoje eu quero sair daqui transformado. Jesus, hoje eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, nós encontramos o apóstolo Paulo, o maior de todos os missionários de toda a história da igreja cristã, falando a respeito da sua salvação, da sua restauração, dizendo o seguinte, Filipenses 3,12, não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, a vida do cristão não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades, mas é uma vida onde nós buscamos cada vez mais a perfeição que vem de Deus. E isso é sinal de que há restauração na sua vida. Você não se acomoda em viver do jeito que você está, você quer melhorar. Melhorar no sentido de viver uma vida para Deus. Melhorar no sentido de se entregar nas mãos de Deus. Melhorar no sentido de conhecer o poder que vem de Deus. De não se conformar com certas coisas na sua própria casa, na sua própria existência. De falar, não, a restauração que vem de Deus é transformadora. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam prisioneiros e Deus os restaurou. Como eu posso ser um cristão, um filho de Deus, um crente, um restaurado, e ainda viver numa situação como essa? E você talvez se encaixe em diversos padrões que nós temos falado e temos afirmado, mas um desses padrões é a falta de alegria. Veja que no versículo de número 1, na segunda parte, ele diz, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Verso 3, final. Por isso estamos alegres. Sabe qual é uma das grandes marcas da restauração de Deus na vida da gente? Alegria. A restauração traz alegria perdida. E eu disse que muitas pessoas vivem um padrão diferente porque não é incomum você ver pessoas que são filhos de Deus, mas estão sempre tristes. O que está acontecendo? Cadê a alegria? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz no Salmo 126, em outras palavras, que a restauração de Deus traz de volta a alegria perdida. A restauração de Deus confere para nós a alegria que vem de Deus. Produz em nós um tipo de alegria que é diferente da alegria que o mundo oferece. É uma alegria diferente, é uma alegria celestial, é uma alegria espiritual. No livro de Salmos mesmo, Salmo 137, versículo 1,
diz a palavra de Deus, de um momento triste que esse povo viveu. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Veja, irmãos, há momentos na nossa vida em que a gente chora. Há momentos na nossa vida que a gente está triste, que a gente está abatido, cabisbaixo. Quem não chora? Só quem tem um coração meio assim, insensível, né? Tem uns que são mais durões, né? Agora eu sou manteiga derretida. Qualquer coisinha já estou chorando. Qualquer coisinha já me quebra o coração. E talvez você esteja passando algo na sua vida também, na sua casa. E só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe da minha dor. Só Deus sabe da sua dor. Existem coisas que a gente não fica falando, né? Nem é bom. Como se diz lá na minha terra, privacidade, caldo de galinha, faz mal para ninguém, né? Privacidade faz bem. Privacidade mostra que nós temos identidade. Então ter privacidade é um bom sinal. Por isso que muitas vezes a gente guarda algumas coisas entre só nós e Deus. É o seu choro, é a sua dor, é a sua tristeza, é a sua dificuldade, é o seu problema. Mas, amados, a vida cristã não é só feita de dificuldade. A vida cristã é uma vida de alegria. Porque a alegria que vem de Deus permeia a nossa caminhada. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos cabisbaixos, amém, irmãos? Ficamos emburrados, amém, irmãos? Não. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor nos restaura, a gente fica como quem sonha. A gente fica num estado de êxtase e de alegria que a gente fica sem palavras. Parece que a gente está sonhando acordado. É uma alegria diferente. É uma alegria que vem do alto. A nossa boca se enche de riso. A nossa língua se enche de júbilo. E nós ficamos alegres porque Deus nos restaurou. Porque Deus nos transformou. A palavra também diz na Isaías, capítulo 61, versículo 3, que o Senhor colocaria óleo de alegria ao invés de pranto sobre o seu povo. Amados, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Ele sabe das nossas lágrimas, sabe do nosso sofrimento, sabe da nossa dor, sabe da nossa ansiedade, sabe da nossa preocupação, sabe da nossa frustração, mas Ele é especialista em restaurar vidas. Ele é especialista em tirar aquele manto de tristeza e colocar o óleo da alegria sobre a gente. Meu irmão, se você não tem vivido nessa dimensão, você precisa buscar em Deus essa alegria, porque é uma característica daqueles que foram restaurados por Deus. Eu lembro de um irmão que eu conheci há uns 10 anos atrás, um presbítero. Ele estava passando por um problema sério no seu emprego, no seu trabalho. Isso trouxe para ele uma enfermidade que muitos já ouviram falar, a depressão. E a depressão, amados, tem um lado clínico, lógico, é uma doença emocional, mas é uma doença que muitas vezes se somatiza. E esse irmão estava tão doente, tão triste, tão abatido, que ele não queria nem sair de dentro de casa. E então, um dia ele entrou na igreja. Quando ele entrou na igreja e começou a louvar a Deus, ele disse, depois de um tempo, ele abriu seu coração e falou, naquele momento, Deus derramou sobre mim o óleo da alegria. E eu comecei a louvar a Deus, e exaltar a Deus, e cantar louvores, e aquela tristeza foi caindo por terra, como se fosse um manto que estava caindo, e a alegria do Senhor encheu meu coração. E eu saí daquela igreja renovado. Falei, louvado seja Deus. Eu estava lá na frente cantando com os irmãos, nem sabia, né? O Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, e a gente não sabe. Mas é assim que Deus faz. Quando você busca o Senhor, quando você é restaurado pelo Senhor, essa tristeza tem que sair. E essa alegria tem que vir e encher o seu coração. É assim que Deus faz, amados. Lá em Gálatas 5:22, amados, a Bíblia fala que a alegria é um fruto do Espírito. Confira aí na sua Bíblia, a alegria é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ou seja, o Espírito Santo opera em nós de tal maneira que essa alegria flui dentro de nós. Mas pastor, é uma alegria da gente ficar dando risada? Como é que é esse negócio, essa alegria? Irmão, nem sempre essa alegria se manifesta em um sorriso nos lábios, mas sempre ela se manifesta em fé, esperança, encorajamento, otimismo, perseverança, disposição para a caminhada, ânimo novo, redobrado a cada dia. Essa é a alegria que vem do Senhor. E incontáveis vezes nós vamos também ter um grande sorriso nos lábios e no coração,
Porque a Bíblia fala que o coração abençoado, alegre, aformoseia o rosto. Quando a gente está cheio dessa alegria que vem de Deus, quando a gente está vivendo essa dimensão da restauração que vem de Deus, o nosso coração é renovado, as nossas forças são renovadas. Por mais problemas que tenhamos, nós vamos ter fé, encorajamento, otimismo, confiança, nós vamos perseverar e o Senhor vai colocar em nossos lábios um novo cântico, diz a palavra do Senhor. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. O Senhor coloca cânticos em nossos lábios e em nossos corações, porque essa alegria, amados, é uma alegria espiritual. Então, querido, se você quer vencer a tristeza, o desânimo, o abatimento, comece a olhar para as bênçãos que Deus já te deu. Deus já te salvou? Amém? Então, se Deus já te salvou, você é a maior bênção de todas, querido. Você pode não ter muito dinheiro, você pode não ter uma mansão, você pode não ter ainda tudo isso que eu falei, né? Deus pode te dar e muito mais. Deus é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode abrir portas onde não tem portas. Vai à luta, trabalhe, acredite, seja fiel. Mas mesmo que você não tenha tudo o que você quer, se você tem a salvação, você tem a maior das bênçãos, querido. Você pode até não ter muita saúde. Pastor, o que é isso? Mas Deus não cura? Cura quando Ele quer. Então, meu irmão, pare de reclamar da vida. Pare de reclamar. Você não tem problema, eu não tenho problema. Problema tem quem tem um filho cego. Problema tem quem tem um pai drogado. Problema tem quem tem um parente na cadeia. Problema tem quem tem alguém que é aleijado em casa. Problema tem quem não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, você não tem problema. Você tem desafios. Você tem oportunidades. Não deixe que essas oportunidades de vencer sejam oportunidades de derrota na sua vida. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não somos derrotados. Nosso Senhor é vencedor e nele somos vencedores também. Através do seu poder, através da força que emana dele. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 4 para nós, algo mais sobre a restauração que vem de Deus. Ela não somente traz alegria, mas ela traz em nós um certo sentimento de compaixão e solidariedade. Diz o versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe, amados, era um rio que havia naquela região. Porém, em determinadas épocas do ano, ele ficava seco. Quando faltava chuva, ele ia abaixando o nível até ficar com um risquinho de água. O salmista, quando fala das torrentes do Neguebe, ele está se reportando algo que acontecia quando vinha chuvas. O rio voltava a se encher e ficava bonito de novo. Na época da seca era uma tristeza só, porque quase não tinha água. Mas quando vinha a chuva, na época das chuvas, o rio se enchia e virava torrentes. Ele está aqui, amados, agora intercedendo a Deus pelo povo de Deus que ainda não havia voltado do exílio, ou seja, que ainda não havia sido restaurado. Então ele fala, Senhor, restaura a nossa sorte. Veja, irmãos, não é só a minha sorte, é a nossa. Como nação, como povo de Deus. Muitas vezes, amados, nós somos exclusivistas. Somos até meio, com o perdão da palavra, meio egoístas. Nós pensamos em nós. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha salvação, eu quero o meu perdão. Agora o irmão aí do meu lado, ele que se entenda com Deus, eu não tenho nada com isso. É assim que você vive a vida cristã? Não é assim que Cristo quer. Porque nós somos um corpo, somos uma família. E no corpo, amados, no nosso corpo, se o dedinho da mão, o dedinho do pé tiver com a unha encravada, a gente fica incomodado com aquilo, não é verdade? Se você cortando a unha, mexeu na cutícula, né? Eu tenho um dedo aqui, um desses dedos aqui da mão, que toda vez eu vou cortar, fica uma rabeirinha lá, que aí eu vou querendo morder e puxar, inflama tudo, fica doendo, fica vermelho, né? Aí eu aprendi, não pode fazer isso, tem que ir com um alicatinho lá da patroa e cortar com jeitinho, né? Pronto. Nada de morder o cantinho que inflama. E assim, amados, muitas vezes na família de Deus, na família cristã, nós temos também particularidades. Tem aquele irmão que precisa de um carinho a mais. Tem aquela irmã que está sofrendo. Tem aquele outro que é mais frágil. Tem aquele outro que está precisando de um puxãozinho de orelha, que está indo para o precipício. Tem aquele outro que está fraco, precisa de oração. Tem aqueles que estão chorando, como é o caso dos nossos irmãos. E por isso, amados, nós oramos.
O salmista agora ele estava intercedendo pelos exilados, pelo povo de Deus que estava preso ainda no Império Babilônico. Uma parte do povo havia retornado, uma parte ainda não havia retornado. E então ele intercede: Senhor, restaura a nossa sorte, a sorte da nossa nação, para que esse povo volte para casa como uma grande multidão, como as torrentes do Neguebe. Será que nós podemos ter fé e interceder, pedindo a Deus que restaure a igreja? Será que nós podemos ter fé e interceder, pedindo a Deus que traga pessoas como as torrentes do Neguebe? Será que nós podemos interceder a Deus e pedir que Ele salve vidas como as torrentes do Neguebe, amados? Que não seja apenas um fiozinho de água, mas seja um rio transbordante e caudaloso de almas e vidas convertidas por Jesus? Por isso que a igreja está investindo no cada dia. Leve o cada dia para casa. Cada família levando 10, eu tenho certeza que ainda vai sobrar. E no sábado, quero desafiar a igreja, especialmente os jovens, adolescentes, que têm mais ânimo, vigor e talvez um pouquinho mais de tempo também, mas os pais deles também podem vir, né? Toda a igreja, se possível, para distribuirmos cerca de 500 cada dia aqui nas imediações da igreja. Porque esse é o nosso projeto, no mínimo 500. Porque se sobrar um pouco mais, nós vamos distribuir também. Então leve o seu cada dia hoje, tá? Durante a semana, se você... algum irmão ou irmã, né? Pastor, preciso de mais 3, 4, pode pegar. Não tem problema, para evangelizar mesmo. Mas nós queremos distribuir pelo menos 500 cada dia, 500 casas, 500 famílias. Saberão que existe uma igreja na Rua Marlene 42. Uma igreja crente, um povo de Deus, um povo de oração, e que os ama, e que se preocupa com eles. Então, meus irmãos, nós temos que crer que Deus pode salvar. Porque a fé em Jesus, a restauração que Cristo dá, não é uma coisa solitária, ela é solidária. Não é exclusivista, não é fechada em si mesmo, não é egoísta. Mas ela ama o próximo, ela quer que ele seja salvo também. Por isso o salmista orava por seus irmãos que ainda não haviam voltado para casa. Por isso nós oramos uns pelos outros. Por isso nós oramos por essa geração que está aí fora no mundo de trevas sem Jesus. Pastor, mas eu tenho orado por um parente meu, já tem 3, 4 anos e nada de se converter. Eu acho que não está funcionando mais. Deus está demorando muito. Essa restauração aí que o senhor fala está demorando muito. Pois a Bíblia responde que Deus não é demorado em atender nossos pedidos. Deus não é demorado. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu plano. Deus tem o seu modo de agir. Pastor, mas lá em casa é difícil demais. Meu filho é problemático, meu marido, minha esposa, sei lá, né? Muitos falam. Deus tem que mudar ele. E eu responderia dizendo, sabe como Deus vai mudar ele? Mudando você primeiro. Talvez o problema comece em você. No seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de evangelizar. Como que você faz lá na sua casa? Você quer que a sua família se converta? Quer que seus amigos se convertam? O Senhor restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, mas você trabalha em favor disso? Lembre, a restauração é solidária. A restauração de Deus é compassiva. A restauração de Deus produz em nós esse sentimento, essa vontade de que outros sejam restaurados também. É tão bom servir a Deus que eu quero que todos os meus amigos se convertam, quero que todos os meus parentes se convertam, quero que todos os meus vizinhos conheçam a palavra de Deus. Mas não sou eu que faz a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas eu quero estar em acordo com Deus e fazer aquilo que Deus quer que eu faça para que eles se convertam. Eu me lembro do pastor Reverendo Gilmar, nosso primeiro pastor também na mocidade, ele usava a seguinte ilustração, ele gostava de pescar. Ele falou, ninguém vai pescar com um pedaço de pau na mão, né? Vão ver o peixe na beira d'água, na flor d'água, vão dar uma paulada, ver se eu acerto ele, né? O peixe vai fugir de você. Então não fique dando pauladas na água. Saiba pescar o peixe. Saiba evangelizar. Seja compassivo. Seja solidário. Seja humano. Tenha misericórdia. Fale de Jesus com amor, com graça, com verdade. E Deus vai salvar os corações. Pastor, mas está demorando. Muito bem. Eu tenho falado bastante de um irmão que foi restaurado ano passado. Até dei testemunho aqui na quinta-feira. Que é um irmão que eu amo muito. Lá da Terceira Igreja de Barretos. Porque ele é um parente meu, é um tio meu. E ano passado eu vi esse irmão voltando para Jesus.
Minha avó orou um bom tempo da vida dela por ele, não viu ele se converter. Minha avó não viu ele se converter. Dos outros irmãos dele, 6 irmãos, só minha mãe viu ele se converter. E ele voltou para Jesus ano passado. Deus faz a obra, irmão. Creia, ore, faça a sua parte e Deus restaurará a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas, meus queridos, ainda, a restauração que vem de Deus traz esperança. 5 e 6 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Veja, a alegria está presente em quase todos os versículos desse salmo. Mas, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui é a esperança. Os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas oram, os que com lágrimas se esforçam, com júbilo ceifarão. Como cantamos no louvor, às vezes chorando, mas sempre com fé. Às vezes chorando, mas sempre olhando para o alto. E esse cântico foi inspirado no Salmo 126, né? Que lindo. É Deus fazendo a obra, viu? Não foi nada combinado. Mensagem Salmo 126 e o cântico Salmo 126. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que o salmista está querendo passar aqui, o que Deus está querendo passar para nós através desse salmo, é que nós não podemos jamais perder a esperança. Não perca a esperança, irmão. Não perca, irmão. Não perca a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Mas para o cristão a esperança não morre. Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está em Jesus. E Jesus nos disse em João 16:33 que nesse mundo nós passaremos por aflições. Neste mundo passais por aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Imagine, irmãos, esse povo que havia voltado para a sua terra, lembrando de parentes, amigos, irmãos, que ainda estavam no exílio. E eles choravam, intercediam e clamavam a Deus por seu retorno. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A certeza, amados, que nós temos é que por mais que nós choremos e soframos na nossa caminhada, a vitória é nossa. No final seremos abençoados. E o nosso nome está rolado no livro da vida. A maior certeza, irmãos, que temos é que, apesar de privações, de lutas, de dores, de sofrimentos, de espinhos que nós teremos que enfrentar nessa vida, a alegria que vem do Senhor é maior. Com júbilo ceifarão, ou seja, com alegria virão trazendo os seus feixes, trazendo o fruto da colheita. O que isso significa no nosso contexto? Aqui não é uma cidade agrícola, né? Está desempregado, está buscando trabalho e às vezes até chora. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que essa porta não se abre, Senhor? Vai chorando, irmão. Vai clamando, irmão. Vai quebrando o coração, porque você vai voltar trazendo os feixes da vitória. Deus vai te dar a vitória. Creia nisso. Acredite. Não duvide, porque a fé, amados, é primordial para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber? Irmão, eu não quero nem saber como é que eu vou saber. O que eu sei é que Deus vai fazer alguma coisa. O que eu sei é que Deus vai resolver. Do modo dele, do jeito dele, na hora dele. Ele vai fazer a obra. E ponto final. E descansa o coração nisso, amado. Porque a palavra de Deus nos dá essa segurança. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Pense naquele que semeava e não tinha chuva. No tempo da seca. Buscando em Deus a resposta, buscando em Deus a bênção. Mas o Senhor é fiel. E o Senhor enviava a chuva. E o Senhor restaurava as torrentes do Negueb. E a ceifa era boa. E eles vinham trazendo depois os seus feixes nos braços. Meus amados, nós temos que ter esperança. Nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam a esperança. O número de pessoas se suicidando, o número de pessoas destruindo a sua própria vida é muito grande. Não há muita divulgação. Não se fala muito sobre isso. Talvez para não despertar nas pessoas um tipo de
fobia, de medo, de desespero coletivo. Mas há muito suicídio, muita gente se acabando. Uns de uma vez e outros a conta-gota, né? Nas drogas, no pecado, se matando gradativamente. Mas nós somos o povo da esperança, amados. Nós somos o povo que conhece o Deus que restaura. Nós somos o povo que conhece o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que santifica, o Deus que liberta, o Deus que abre portas, o Deus que faz com que a gente tenha sempre esse ânimo novo a cada dia. E eu queria finalizar convidando você a orar nesse momento, colocando diante de Deus a sua vida, colocando diante de Deus qualquer dilema que você está passando, que esteja tirando de você a sua alegria, drenando a sua alegria, porque a restauração de Deus traz de volta a alegria perdida. Qualquer coisa que esteja tirando de você essa visão, essa expectativa de esperança. Porque, amados, nós não podemos jamais perder a esperança. Se nós perdermos de vista Jesus, que é a nossa esperança, nós acabamos desistindo de tudo aquilo porque temos orado, de tudo aquilo que temos buscado. Então não perca a esperança. Creia em Deus. Acredite que Ele pode fazer todas as coisas. Se nós não estivermos dentro do foco central de Deus, da nossa restauração, se nós perdermos de vista esse foco, nós deixamos de ser compassivos. Nós passamos a ser egoístas. Só pensamos em nós, só pensamos na nossa vida, na nossa casa, no nosso ser. E isso também não é projeto de Deus. Então eu queria que nessa hora orássemos e que você fale com Deus no seu coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. Essa é a maior das bênçãos. Essa é a maior dádiva que você tem. Agradeça a Deus, irmãos. Agradeçam a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela salvação que Tu nos deste em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela restauração da nossa alma, pela restauração espiritual que o Senhor nos concedeu. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. O Senhor cobriu a nossa vida de graça, de bondade, de misericórdia. O Senhor nos libertou das garras de Satanás. O Senhor nos libertou do inferno, da morte. E o Senhor tem nos colocado, ó Deus, num lugar de vitória, de segurança. Porque nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Pedimos, ó Pai, que nessa semana de ação de graças, o Senhor nos ensine a ser mais agradecidos a Ti, ó Pai. E que, ó Pai amado, nós não olhemos tanto para as dificuldades e problemas insolúveis, mas olhemos para Ti, ó Deus, pois o Senhor tem a solução de todos os problemas. Olhemos para Ti, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para resolver qualquer situação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor traga de volta a alegria perdida. Que o Senhor traga de volta, ó Deus, a alegria ao coração, à vida, à família daquele Teu servo ou Tua serva que está vivendo não na dimensão da alegria restauradora, ó Pai, mas que parece estar vivendo numa dimensão de tristeza, de morte, de abatimento. Ó Pai amado, restaura-nos, ó Deus, com Teu poder. Restaura-nos, ó Espírito Santo. Faz a Tua obra em cada coração aqui, ó Pai. Senhor, restaura em nós a compaixão pelos perdidos. Restaura em nós, ó Deus, a solidariedade para com os que não têm Jesus. A começar na nossa própria casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso hall de amigos mais chegados e amigos também não tão chegados, ó Pai. Faz-nos olhar para essas pessoas, ó Pai, e amá-los em Cristo Jesus. E amar a alma deles. Porque o Senhor ama as almas daqueles que estão perdidos e que o Senhor quer salvar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ser compassivos. E também, Pai amado, restaura em nós a esperança. Ó Pai amado, que nenhum dos Teus filhos, ó Pai, saia daqui sem esperança. Mas que eles saiam daqui renovados na esperança, na certeza de um Deus que ouve orações,
na certeza de um Deus que restaura vidas, restaura a saúde, salva o perdido, de um Deus que abre portas onde não tem portas, de um Deus que capacita, de um Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso e que até nos carrega nos braços nos momentos difíceis da vida, Pai. Faz-nos olhar para Ti assim, ó Pai, com os olhos espirituais de crentes verdadeiramente restaurados. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos. E agora também, ó Pai, abençoe este momento de louvor, que seja um momento agradável aos Teus olhos e ao Teu santo coração, Pai, em nome de Jesus.